né? Então, primeiro, por que eu decidi fazer essa pesquisa sobre as práticas de recrutamento e seleção? A gente tem visto, né, eu vejo muito no LinkedIn, nos grupos, um incômodo muito grande, tanto dos candidatos, quanto dos próprios recrutadores, dos profissionais de RH, com a maneira como as coisas estão acontecendo, né? É recrutador que fica falando mal de candidato, é candidato que fala mal de recrutador, são processos que a gente vê estão abrindo, fechando. Eu pensei, alguma coisa errada, está muito errada, né? Tem alguma coisa que tem um descompasso aí, né? Então, resolvi perguntar, né, para nós, né, colegas, para os nossos colegas de recrutamento e seleção, o que eles percebem, né, das práticas, o que eles consideram ideal, o que está acontecendo de fato dentro das empresas. E aí tem algumas, eu chamo de descobertas, mas eu prefiro dizer que é mais uma confirmação daquilo que a gente sente na prática, né? Os incômodos que a gente sente na prática, mas eu vou chegar até lá, né? Então, assim, né, da minha perspectiva, práticas, a gente ainda vê práticas que persistem, né, persistem aí há mais de 20 anos, muita coisa que ainda não mudou, apesar da gente ter mais tecnologia, apesar da gente ter mais pesquisas e mais conhecimento, tem muita empresa que ainda recruta igual em 2005. Depois a gente tem também, né, um outro dilema que a gente tem hoje, quando a gente fala de recrutamento e seleção, é a grande crise de atração de talentos, né? Vira e mexe, eu converso com muita gente, com meus clientes, com parceiros, com colegas que estão também atuando com recrutamento e seleção, e todo mundo fala a mesma coisa. É muito difícil contratar pessoas hoje em dia, né? Então, hoje em dia, 2025, 2024, 2023, e a gente vai voltando, tem aí já alguns anos que a gente vem ouvindo falar da grande dificuldade que é contratar pessoas, de atrair as pessoas certas para o negócio, né? Então, por que isso acontece também? Eu acho que é uma outra pergunta que tem várias respostas, e é para a gente, tem muita coisa aqui para a gente pensar também, que se a gente for trazer, né, todos os motivos, a gente vai ficar aqui hoje até a meia-noite debatendo. Então, pode ser até um tema para uma próxima conversa. E também um outro dilema que a gente tem, né, dentro das empresas, a gente tem pressão, né, por redução de custos, mas, ao mesmo tempo, a gente tem ali muita falta de investimento, ao mesmo tempo a gente tem pressão para cumprir os prazos, a gente tem a pressão por trazer os talentos. Então, como é que a gente vai conciliar tudo isso, né? Como é que a gente vai amarrar todas essas pontas e poder fazer o nosso trabalho, né, de uma forma eficiente, que é trazer as pessoas certas para dentro da empresa e fazer com que essas pessoas permaneça, né? Então, esses são alguns dos temas, né, que permeiam aqui a pesquisa, alguns dos tópicos, né, que vieram em forma de comentários dentro da pesquisa, e também do que a gente observa aí na prática. Então, assim, né, qual que é o panorama, então, né, das práticas de recrutamento e seleção nas empresas brasileiras, ou pelo menos desse recorte, né, das empresas, dos profissionais que responderam à pesquisa. Então, eu trouxe aqui, né, para a gente conversar, o reflexo, né, do que é o ideal versus o real
Então, aquilo que a gente idealiza, nós, enquanto profissionais, pessoas técnicas, que conhecemos, né, profundamente o mercado, conhecemos profundamente como que as coisas deveriam funcionar, versus aquilo que realmente está acontecendo nas empresas e por que existe esse impasse, né? Por que na prática a gente não consegue realizar aquilo que a gente idealiza, e quais são, né, na nossa perspectiva, na perspectiva dos profissionais da área, quais são os obstáculos e as barreiras que a gente encontra, né, para que a gente não consegue conciliar o ideal com o real. Então, o que é o ideal para a gente, né? Ser reconhecido como um parceiro estratégico do negócio, ter tempo, né, para poder garantir o feedback a todos os candidatos que passam pelo processo, conduzir processos mais inclusivos, priorizar a qualidade ao invés, né, da rapidez, para a gente ter tempo para conduzir boas entrevistas, fazer boas triagens de perfis, e ter mais tempo para alinhamento das vagas, alinhamento de perfil, conversar com os líderes, né, que são as pessoas que realmente vão trabalhar com as pessoas que a gente está ali recrutando e selecionando dentro desse processo. Então, esse aqui é o mundo ideal, é o que a gente gostaria que acontecesse. Porém, o que a gente vê na prática, né? Pouca oportunidade para discutir melhorias estratégicas, seja com o C-level, seja com os gestores, com os líderes. Dar feedback só para os candidatos finalistas, porque é o que dá tempo para a gente fazer, né? E muitas vezes a gente falha nisso, né? E aí a gente tem, né, candidatos reclamando disso o tempo todo e com razão. A gente percebe que os vieses, tanto os nossos quanto dos gestores, dos líderes, da alta liderança da empresa, influencia a decisão, as decisões, a tomada de decisão, né? Quantas vezes a gente tem ali ótimos candidatos e o CEO, o CTO, o gerente, acaba decidindo por uma pessoa que talvez não seja a melhor opção, mas é aquela pessoa que é mais parecida com aquele decisor, né? Então, isso acontece o tempo todo, eu acho que já aconteceu com todas nós aqui. Priorizar a velocidade, né, a rapidez, ao invés da qualidade. Então, eu falei no começo sobre pressão, né, por prazos, pressão por fechar rápido uma vaga e aí fazer o processo de qualquer jeito, porque a gente tem ali um SLA muito apertado. E também, né, trabalhar sob essa pressão dos prazos. Então, o tempo todo contando tempo, contando SLA, e aí a gente acaba não tendo tempo para realmente olhar o processo com calma e fazer ele de uma forma que seja mais humano, mais inclusivo e que, ao mesmo tempo, atenda à necessidade do negócio, né? Se eu estiver falando muito rápido, vocês me falem também. Então, o que a pesquisa trouxe sobre barreiras à eficiência em recrutamento e seleção? E aí eu acho legal, porque a pesquisa foi direcionada para recrutamento e seleção, mas a gente pode trazer um paralelo para o RH como um todo, né? Porque o recrutamento e seleção é uma parte essencial dentro de todo o sistema, né, de recrutamento e seleção, de recursos humanos. Então, acho que dá para a gente até ampliar um pouco isso aqui, extrapolar para além de recrutamento e seleção.
Então, a primeira barreira que a gente tem, né, que aparece muito forte na pesquisa, são as barreiras de gestão e cultura, né? Então, aqui eu diria que é o dilema principal. Por quê? Porque aqui a gente está falando, né, da falta de alinhamento entre RH e gestores. Então, é aquele gestor que não quer conversar com o RH, que não quer discutir, que já traz ali um perfil pronto, ou fala, não, se vira aí, você monta o perfil, não tenho tempo, não tem tempo para entrevistar, cuida do processo de qualquer jeito. Intervenções da alta liderança nos processos seletivos, isso apareceu também com muita evidência na pesquisa, nos comentários. Pouca ou nenhuma autonomia da área de RH, e isso aqui me pega muito, né? Me pega até num nível um pouco pessoal, porque eu já passei pelas situações de ser cobrada para ter mais autonomia, para ser mais estratégica, e na hora que eu chegava com um projeto, o projeto não era aprovado, né? Então, né, poxa vida, gente, decida, né? Quer ter um RH autônomo, sim ou não, né? Pouco tempo, né, para dar o feedback dentro dos processos seletivos, então, como eu falei antes, muita pressão por prazo, a gente acaba tendo que, na hora de equilibrar ali os pratinhos, a gente acaba deixando alguns caírem, e infelizmente feedback é um deles. Processos internos muito burocráticos, né? Empresas que a gente sabe, né, que tem processos muito longos, muito burocráticos, ou até mesmo muito ultrapassados, né? E volta, né, o que eu trouxe lá na introdução, muitas empresas ainda estão operando com a mesma lógica de 2005. E apareceu também aqui na pesquisa, né, resistência da liderança a implementar indicadores da área de recrutamento e seleção para poder acompanhar realmente a eficiência da área, né? Porque é aquela verdade, se a gente não mede, a gente não sabe o que está acontecendo de fato, né? Então, você ter bons indicadores faz com que tanto o recrutamento e seleção como o RH como um todo seja mais eficiente. Depois a gente tem ali barreiras, né, as barreiras próprias do mercado, que voltando também, né, no assunto, né, da dificuldade da gente atrair talentos realmente qualificados e uma alta rotatividade, né, das pessoas que são contratadas, turnover na entrada dessas pessoas muito elevado. E aí aqui dá para a gente derivar para várias outras discussões também, que não vão caber na conversa de hoje. Hoje a gente traz um panorama mais geral. E o que me pega muito aqui também, né, que são as barreiras financeiras e tecnológicas. A falta de tecnologia adequada para, né, porque as empresas não investem numa tecnologia adequada para conduzir os processos seletivos de forma mais eficiente, orçamento muito limitado, salário e benefícios abaixo do mercado. Então, isso aqui tudo, né, apareceu na pesquisa como barreiras à eficiência de recrutamento e seleção. Então, seguindo aqui. Então, aqui, qual seria, né, o caminho para o recrutamento e seleção mais estratégico, mais alinhado ao negócio, um recrutamento e seleção realmente parceiro do negócio para trazer as pessoas certas para dentro da empresa. Então, eu tinha uma pergunta, né, na pesquisa, qual que era a ação prioritária que os profissionais entendiam, né, que era importante para se posicionar como um bom
profissional de recrutamento e seleção, e quais eram as melhorias estratégicas que eles entendiam que deveriam ser implementadas para tornar a área realmente parceira ali do negócio. Então, quando a gente fala da ação prioritária para melhorar o papel, né, o nosso papel como pessoa recrutadora dentro das empresas, é fortalecer a parceria com gestores. Então, isso vai muito ao encontro do que falei no bloco anterior das barreiras, que fala da barreira cultural. Então, a gente sabe o quanto é importante a gente ter essa parceria mais estreita com outros gestores, mas, por outro lado, a gente percebe também que existe essa barreira cultural, né, das outras áreas não entenderem o RH como parceiro do negócio também. Então, a gente vê muitas outras áreas conversando entre si, então, operação conversa com comercial, que conversa com marketing, que consegue, né, o financeiro consegue transitar ali em todas as áreas, e aí o RH fica meio ali patinando do lado de fora, e não participa das conversas mais estratégicas. Então, isso aqui mostra muito bem o quanto que a gente precisa fazer parte do negócio. E aí, né, quais são essas ações prioritárias, então, para aproximar a prática do ideal em recrutamento e seleção? Então, eu coloquei aqui, trouxe 5 eixos estratégicos que aparecem na pesquisa, né? Eu sintetizei tudo que foi falado, todas as informações que vieram na pesquisa. Então, a partir do nosso ponto de vista, do ponto de vista dos profissionais de RH, a gente tem, de novo, né, em primeiríssimo lugar, essa parceria estratégica com as outras áreas. Então, isso mostra, né, que pelo menos a vontade de ser parceiro existe, né? E depois a gente precisa entender o como, né? Como vamos superar a barreira, como vamos nos tornar parceiros estratégicos do negócio na empresa. Como abrir este caminho, né, eventualmente, como romper a barreira cultural. Depois, investimento em tecnologia, automação e dados. E aí eu vejo isso aqui, é muito importante, né, fundamental a gente entender mais sobre as tecnologias que existem para facilitar o nosso trabalho, entender um pouquinho de automação, entender como trabalhar os dados ao nosso favor. Só que antes a gente precisa ter a casa muito bem organizada, processos, tudo muito certinho, para que isso aqui consiga surtir algum efeito. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Investimento em employer branding e experiência do candidato, né, também é uma ação que apareceu bastante na pesquisa, né, as pessoas falando muito de garantir, né, uma boa experiência para os candidatos. Capacitação contínua, e aí aqui é legal, porque não é só a capacitação contínua nossa de profissionais de recrutamento e seleção, mas também de como educar esses líderes, de como educar estes gestores, para que eles também entendam, né, o que é o processo de recrutamento e seleção, qual é o papel deles nesse processo, como que eles podem conduzir uma entrevista, como que eles podem alinhar um perfil com a gente. Então, aqui, capacitação contínua engloba os dois lados, né, tanto o nosso quanto o lado de quem participa com a gente do processo. E governança e processos, que é para garantir que todos os processos estejam muito bem alinhados, né, que
a empresa tenha um sistema, né, para garantir a isonomia no processo, para garantir boas práticas, para garantir que o processo seja justo, mais inclusivo. Então, essas são todas as ações, né, que aparecem aqui como prioridade mesmo para a gente, enquanto profissionais de recrutamento e seleção. Então, né, falando aqui da pesquisa e indo para essa, finalizando esse bloco aqui das informações para a gente abrir realmente o bate-papo, uma coisa que ficou muito evidente aqui é que a área de recrutamento e seleção, se ela não for, né, bem trabalhada, se o processo ele for mal executado, ele vai deixar de ser um aliado do crescimento da empresa, e ele vai se tornar um fator de risco operacional, financeiro, ele vai, inclusive, travar o crescimento da empresa, porque se a empresa está crescendo, a empresa precisa de gente, e nós não conseguimos suprir a necessidade da empresa, isso é um fator de risco muito grande, né? Então, é algo para a gente olhar aqui com bastante atenção. Então, as empresas precisam passar por uma mudança cultural profunda, né? E que reconheça e que posicione a área de RH realmente como um parceiro estratégico. Mas aí eu faço, né, uma pergunta aqui, né? Faço um pouco o papel da advogada do diabo, até compartilhei isso semana passada no LinkedIn. Quem lê todo o relatório da pesquisa vai achar que eu estou só apontando o dedo para a empresa. Só que não, porque existe a nossa parcela de responsabilidade também, né? O que nós estamos fazendo para mudar todo esse cenário meio caótico que a gente vive nas empresas, né? Outra conclusão muito evidente na pesquisa, né? A importância que a gente tem de transicionar de um modelo muito operacional, um modelo que é muito focado só em fechar vaga, fechar vaga, fechar vaga, né? Então, a gente acaba virando ali um fornecedor de currículo para as áreas, né? Capta o currículo, entrevista, manda para frente. A gente não olha para o recrutamento e seleção como algo mais consultivo, né? De falar, não, vamos lá, gestor, o que você está precisando, qual é a necessidade na sua equipe, como que as coisas funcionam, qual o papel que essa pessoa vai exercer, né? Isso é ser um recrutamento e seleção mais consultivo. E a demanda por profissionalização e capacitação, né, que é uma necessidade que a gente tem constante, da forma que as coisas mudam muito, muito rapidamente. Então, a gente tem que estar sempre se atualizando, conversando, se capacitando, seja num curso, seja uma mentoria, ou seja mesmo um bate-papo, né, igual nós estamos aqui. Então, esses foram alguns insights da pesquisa. É claro que está de uma forma bastante resumida, né? Quem pegou o relatório da pesquisa viu que tem mais detalhes, é uma pesquisa que tem umas 20 páginas, mais ou menos. Mas eu quis trazer esses insights aqui para a gente conversar mesmo, para a gente trocar, né? E agora eu abro para vocês, então... quem quiser dar a opinião, né, sobre o que eu trouxe aqui nessa apresentação, quem tiver ideias, né, para a gente debater mesmo, para a gente sair dessa conversa, pelo menos fazendo a diferença nas empresas em que vocês atuam, né? Eu estou na consultoria, então eu atuando com os meus clientes, a Luciane também, consultora, também está aí, né, frente a frente com os clientes, mas queria ouvir aí de vocês, gente, por favor. Né?
Eu vou tomar uma água até. Primeiro, quero te parabenizar aí pela pesquisa, né? Achei muito importante a gente trabalhar com os dados reais, Uhum. dados da nossa realidade mesmo, né? Porque tem umas pesquisas aí que fogem muito, né? Do nosso universo, tudo bem, tudo Sim. é recrutamento de seleção, mas é um universo muito à parte, muito grande. Uhum. Eu também conheço pessoas que já estão nesse outro universo e eu acho super bacana, mas eu falo que às vezes as empresas, como eu trabalho com as PMEs, né? Às vezes não tem um arroz com feijão ali, né? Então a gente já está com Sim. certas coisas aí, bastante IA e um monte de coisa, eles não têm nem por onde a gente começar, né? E o que eu vejo que falta bastante aqui é a estratégia do negócio deles. Então, como a gente atua numa empresa que não tem uma estratégia? Um caso bem Exato. real, alguns dias atrás, fui contratada. Eu não tenho feito muitas vagas. As vagas que eu faço ultimamente são vagas de empresas, de clientes da consultoria. Né? Então, Uhum. assim, a Luciane faz processo seletivo para os meus clientes, que já são Uhum. e alguma indicação que às vezes vem tão bem indicado que você fica meia, né, meia assim, sem jeito de recusar, né, Cláudia? Porque é tão boa a indicação, né? E aí, Sim, é ótimo. né? Mas aí o que acontece? Quando a empresa não tem uma estratégia, ela não sabe nem o que ela quer contratar. Né? Então, você vem com 2 vagas, aí você fala, beleza, ela está precisando de dois profissionais. Né? E aí você vai lá, conhece, faz reuniões, eu tenho todo esse cuidado de conhecer a empresa quando eu não conheço, e aí em algum momento então, eu quero que você se dedique mais para a vaga A, né? Aí você está lá com a sua equipe, com suas parceiras fazendo a vaga A. Né? E olhando para B também, que eu não sou besta, né? Uhum. E aí você manda para a vaga A e para a vaga B, aí ela resolve fazer. Vou contratar para a vaga B. Então, a estratégia da empresa daquele momento, ela tem que olhar o que ela está querendo, né, no futuro. Sim. O momento dela atual, a gente está em novembro, ela vai ter férias coletivas, ela vai ter como treinar essa pessoa, essa pessoa já vai entrar de férias. Tem tantas coisas envolvidas e, infelizmente, as empresas não estão preparadas com esse básico, às vezes, sabe? Com esse olhar básico. Então, assim, a empresa não tem RH, direto como é PME, né? Direto Uhum. com a diretoria, é ela que fazia o recrutamento, né? Eu falei, meu, é um caos para a gente que está desse lado, vira um caos, porque todo o nosso trabalho parece que ele é amassado ali, igual um papel e jogado no lixo. Exatamente. Falta processo, né? E é engraçado porque na pesquisa, essa parte de governança e processos não veio assim, tá ali, né, em quinto lugar, né, na ordem das prioridades. Mas talvez seja o recorte, né, das empresas, porque tem empresas grandes ali também, mas eu diria que realmente nessa realidade das PMEs, que é a minha realidade também, né? Tanto o cliente quanto a empresa que eu vim antes, são empresas pequenas, com poucas pessoas. Então, sim, governança, ter processo, ter as coisas bem delineadas, ter uma estratégia, por menor que seja, por mais simples que seja, é essencial para a gente conseguir conduzir o restante do trabalho ali. É isso. O que mais, gente? Quem quer contribuir? Oi, eu quero falar um pouquinho. Por favor, à Só não vontade. consigo ligar minha câmera, estou com um probleminha aqui. E Sem também, problemas. e também logo, logo vou precisar sair. Não sei se eu vou conseguir acompanhar até o final. Sem problema. Boa noite, gente. Primeiro de tudo, realmente parabéns pela pesquisa, pela chamada. Obrigada. Acho que isso é muito importante para a gente poder debater, né? Ter novas ideias,
identificar como está o mercado na visão dos nossos parceiros é bem legal. Em relação a esse problema que a gente se depara com o ideal versus a realidade, né, o que é que a gente tem, eu acredito que a gente consiga amenizar um pouco essa situação a partir do momento que a gente consegue vender a nossa ideia para quem é tomador de decisão. Uhum. Então, o RH precisa muito estar alinhado com a diretoria. Então, assim, a diretoria, se ela não comprar a ideia, se ela não enxergar que o RH é fundamental para o processo, para o crescimento da empresa, eu acho que nosso trabalho acaba sendo em vão, de certa forma, né? A gente nada e morre na praia. Eu acredito que a gente, sim, tem que se capacitar conforme está em várias... Acredito, assim, vários profissionais acreditam nisso, né, e está na pesquisa também. A gente precisa sempre estar se capacitando, mas se a gente não tiver voz, meio que a gente perde, né, um pouco do nosso tempo, perde a capacidade de poder fazer alguma coisa. Então, ao mesmo tempo que a gente está se capacitando, a gente precisa fazer com que essas pessoas quem mandam no negócio, quem toma a decisão de fato, comprem a nossa ideia. Eu acho que isso é muito importante para conseguir fazer, né, dar certo, o RH conseguir fluir e trabalhar de forma estratégica. Não, concordo 100% com o seu ponto de vista. É fundamental, é isso, é puxar pro lado da parceria mesmo, né? Uhum. E a gente entender também, né, como que funciona o lado da empresa, né? Então sim, conversar com quem está vamos pôr assim, entre aspas, né, quem está no comando é fundamental mesmo. Obrigada aí É isso. pela colocação. Gente, muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Ficaram aí os meus contatos e aí a gente vai conversando, tá bom? Muito obrigada, boa noite para todos. Obrigada, Tchau, Cláudia. gente. Tchau. Tchau.